Olá, crianças, tudo bem com vocês? Joia! Nossa aula de história de hoje, nós vamos iniciar um módulo novo, o módulo 14. Lá na página 36, nós vamos falar sobre os desafios de quem chega, ou seja, nós vamos falar sobre o desafio, crianças, que os imigrantes eles enfrentam. Vamos observar juntos aí com a professora essa imagem aqui do início do módulo? Opa, passei muito. Vamos aqui observar essa imagem aqui, crianças. Do início do módulo, lá na página 36. Deixa eu descer aqui. Hoje a professora está sem o mouse hoje. Aí ficou desse jeito. Mas vamos lá. Aqui, ó. Vamos observar, crianças. Olha só. O que você identifica nessa imagem, crianças? Dá para a gente identificar o quê? Crianças de diferentes nações, não é mesmo, crianças? Aí, ó, do mundo inteiro. E o que eles estão fazendo, crianças? Eles estão fazendo o quê? Eles têm uma facilidade no quê? Na comunicação. Vocês percebem que eles estão aí se comunicando, transmitem a ideia do quê? De globalização, não é mesmo? Como as pessoas podem fazer para se comunicar com quem está distante? Olha só, hoje nós temos diversos meios de comunicação aí, né? Como a telefonia e os aparelhos eletrônicos através da internet, não é mesmo? Olha só, você costuma usar uma dessas formas de comunicação? Qual? E aí? Qual que vocês costumam aí utilizar? A gente utiliza mais o celular, não é mesmo? Utiliza outra, o tablet, o telefone mesmo, e aí? Vamos lá, então, crianças, para começar. Olha só, você sabia que o Brasil foi um país que atraiu grande número de imigrantes ao longo da história e até hoje muitas pessoas de outros países vêm viver aqui? A reportagem a seguir trata disso. Leia o texto e vamos conversar aí. Olha só. O Brasil tem cerca de, olha só, 30 milhões e 8 mil imigrantes, não, 30 mil imigrantes venezuelanos, desculpa, crianças. O Brasil tem cerca aí, ó, de 30.800 imigrantes venezuelanos. Somente em 2018 chegaram 10 mil imigrantes, segundo aí o IBGE. Olha só, crianças. Ou seja, já tinha 20.800 imigrantes aqui no ano de 2018. Olha só em 2018 chegou 18 mil. A estimativa divulgada nesta quarta-feira, 29 de agosto de 2018, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, aponta que cerca de 30.800 venezuelanos vivem no Brasil atualmente. Destes, aproximadamente 10 mil cruzaram a fronteira somente nos 6 primeiros meses de 2018. O levantamento do IBGE tem como base dados da Coordenação Geral da Polícia de Imigração da Polícia Federal a partir de 2015. Naquele ano, eram cerca de 1.000 venezuelanos vivendo no país. Assim, em apenas 3 anos, essa população aumentou 3.000%. O aumento exponencial da imigração de venezuelanos para o Brasil tem relação direta com o agravamento da crise política, econômica e social do país, com inflação alta e desabastecimento. A cidade de Pacaraíma, em Roraima, é a principal porta de entrada de venezuelanos no Brasil. Vamos observar aqui, crianças, olha só. Venezuelanos caminham depois de atravessar a fronteira em Pacaraíma, no estado de Roraima. É uma foto de 2019, ou seja, essas imigrações continuaram ocorrendo, não é mesmo? Olha só. E aí, crianças, olha só, que tem uma reportagem de Daniel Silveira, foi tirado aqui, ó, do G1, né, do portal aqui, ó, globo.com Economia, essa reportagem aqui, né? Vamos conversar, então, de que assunto que se trata essa reportagem, crianças? Olha só, essa reportagem, sobre o que ela está falando? Sobre o aumento da imigração de venezuelanos para o Brasil.
e ressalta o crescimento acelerado desse fluxo migratório nos últimos anos, né? Porque, olha só, em 3 anos a população aumentou 3.000% aqui no Brasil, não é? Você conhece outros grupos que migraram para o Brasil ao longo do tempo? Você sabe quais eram as suas motivações? E aí, crianças? Eu, professora Aline, eu conheço que migraram também muitos dos haitianos após aquele terremoto que teve no Haiti. Muitos vieram para o Brasil e muitos também tem aqui no município de Limeira, né? Existem muitos migrantes da sua comunidade? De onde eles vieram? E aí, vocês conhecem imigrantes aqui em Limeira? Vocês sabem de que país eles vieram? De qual, né, nacionalidade eles são? Então tá, vamos continuar então aí no Para Aprender. Migração na atualidade. Preconceito não é legal. Você viu nos módulos anteriores que milhões de pessoas migraram e continuam migrando no mundo todo. Algumas migrações foram forçadas, como o tráfico de africanos escravizados para o Brasil. Mas na maioria das vezes as pessoas deixam seu lugar de origem buscando uma vida melhor. Guerras, crises econômicas, perseguições políticas ou religiosas estão entre as razões mais comuns para as migrações. Nós já vimos isso, não é? Olha só. A chegada a um lugar diferente daquele que vivia também muitas vezes marcada por dificuldades de adaptação e pelo preconceito. Lembra que eles chegam aqui sem falar a nossa língua, sem emprego, sem moradia, não é mesmo, crianças? Atualmente, diversos governos estão criando leis para impedir a entrada de imigrantes em seus países. Esses governos também constroem muros e utilizam a polícia para impedir a entrada dos imigrantes, até mesmo quando esses estão na condição de refugiados, isto é, quando precisam abandonar sua terra natal por causa das guerras ou ameaças graves. Nós vimos já vimos isso também em língua portuguesa, não é mesmo, criança, essa questão aí dos refugiados, não é? E também anteriormente aí no conteúdo de história, não é? Além das ações dos governos, existem muitas pessoas que enxergam os imigrantes de forma preconceituosa e acreditam que eles são responsáveis pelo desemprego ou por outros problemas econômicos que afetam suas vidas. Esse tipo de preconceito é chamado de xenofobia e é muito grave, causando diversas formas de violência contra os imigrantes. Então, crianças, olha só, esse tipo de preconceito, crianças, esse ódio a estrangeiros, ele é chamado de xenofobia, certo? Olha só, então, vamos continuar aqui. Olha só, a xenofobia ela pode assumir formas variadas. Pode recusar, como a recusa, né, empregar um imigrante, tratar ele mal porque ele fala outra língua, dificultar o acesso dele a órgãos públicos, ou seja, a postos de saúde, por exemplo, até mesmo uma delegacia, né, a um poupa-tempo, a um Detran para tirar aí esses documentos, né? Então, a xenofobia também, você dificultar a vida desse imigrante aqui, ou em qualquer outro lugar, isso é preconceito, isso não pode, crianças, isso é crime, não é? Olha aqui, ó. Polícia impede a entrada de refugiados na Eslovênia. Olha só, crianças, um outro país, não é? Olha só. Olha aqui, ó. A maioria dos imigrantes que vivem no Brasil destaca que isso não é uma característica geral da população e que a maior parte das pessoas trata os imigrantes com simpatia e preconceito, simpatia e acolhimento, desculpa. Ou seja, crianças, aqui no Brasil não existe tantos casos de xenofobia nos outros países da Europa, dos Estados Unidos. Isso é comum, isso é mais comum e está crescendo cada vez mais nos últimos anos, né? Muitos imigrantes, eles relatam essas experiências de preconceito que eles sofrem em outros países. Então, no Brasil, eles já são mais acolhidos, fala que o brasileiro é o quê? Trata eles mais com simpatia, com acolhimento. Vamos observar essa imagem aqui do lado? Olha só, crianças, ó. Refugiados no Brasil. Como funciona?
Desde setembro de 2013, missões diplomáticas brasileiras estão autorizadas a emitir vistos especiais para refugiados. Quantos são? Já foram concedidos mais de 7.752 vistos por essas missões, a maioria nas embaixadas do Brasil no Líbano, Jordânia e Turquia. No total, o número oficial de refugiados reconhecidos chegou a 8.530 em setembro. Olha só, crianças. Os sírios também vêm muito para cá. Então, este é um cartaz aí, ó, de uma campanha do Ministério Público lançada em 2015, que procurou incentivar o respeito aos refugiados que buscam proteção em nosso país, certo? Então, olha só. Além disso, é importante lembrar que é crime tratar um imigrante com desrespeito ou preconceito no Brasil. As contribuições dos imigrantes são enriquecedoras para a cultura e a economia dos países em que os recebem. Eles chegam em busca de trabalho, estudo ou oportunidades, ou mesmo tudo isso, né? Em São Paulo, o Museu da Imigração promove anualmente a Festa do Imigrante, para celebrar a cultura dos vários povos que vieram para o Brasil. Olha só, o evento aí, ó. Olha só, República Tcheca, Palestina, Argentina, é um evento que reúne diversos imigrantes que moram principalmente na cidade de São Paulo, né? O preconceito contra os africanos e seus descendentes. No Brasil, no século XVI, quando os primeiros africanos escravizados começaram a ser trazidos à força para trabalhar nas fazendas de açúcar e em outras atividades econômicas, estes homens e mulheres foram discriminados pelos colonizadores portugueses. Sua cultura foi considerada inferior e eles foram obrigados a aceitar a religião que lhes foi imposta pela coroa portuguesa. Nem mesmo o próprio nome podiam manter. Foram batizados e receberam nomes cristãos. Suas práticas culturais, como danças, músicas e cultos, foram proibidas, e até mesmo a capoeira foi coibida pelas autoridades no período colonial. O preconceito contra os africanos e seus descendentes do Brasil ainda é, infelizmente, uma realidade. Atitudes racistas e violentas, discriminação em relação às religiões afro-brasileiras, como a Umbanda, o Candomblé, são alguns sinais desse preconceito. Olha como foi difícil, crianças, além de eles terem vindo para o Brasil aqui, foram escravizados, vieram à força, vieram aqui, foram escravizados, tiveram que abandonar totalmente a cultura, o modo de vida deles. E como foi citado aí, infelizmente ainda existe muito preconceito, não só aqui no Brasil, mas no mundo afora. Vocês devem ter acompanhado ou ter ouvido falar aí desses movimentos, principalmente nos Estados Unidos, vidas negras importam. Por quê? Por causa da discriminação, acabam matando muitos negros, não só no Brasil, como também nos Estados Unidos, não é? Olha aqui. Denúncias de preconceito religioso no Brasil. Olha só, esse gráfico com os dados sobre a quantidade de denúncias de intolerância religiosa contra algumas das principais religiões praticadas no Brasil. As religiões afro-brasileiras são as que mais sofrem com a intolerância. Olha só, são as chamadas religiões de matrizes africanas. Olha só, crianças, ó, 26% não informada. Aí tem aqui, ó, a Umbanda, o Candomblé, matrizes africanas, católica. Vocês percebem, crianças, que olha só, como a religião Umbanda, que é uma religião africana, sofre preconceito, teve denúncias, 15% das denúncias foram em relação à religião Umbanda, 13% em relação ao Candomblé, 14% em relação a 10% em relação a matrizes africanas. 10% também, crianças, olha só, denúncias de preconceito sobre a religião católica. 8% sobre a religião evangélica, 5% sobre a religião espírita. Aqui tem 3,5% sobre o judaísmo, sobre o ateu, quem não acredita em nada, é uma opção da pessoa, religião muçulmana, outras religiões cristãs e não informadas. Então, infelizmente, as pessoas ainda têm preconceitos.
em relação às escolhas de outras pessoas, não é? Olha só. O Brasil é um país em que grande parte da população descende de africanos, sendo pretos ou pardos. A força do trabalho de africanos e seus descendentes ajudou a construir esse país e a criar a cultura brasileira. Por isso é muito importante modificar essa situação e garantir igualdade de oportunidades para todos. E nós já vimos, né, crianças, que o primeiro indício de um ser humano que nós já estudamos foi de onde, crianças? Da África. Nós já vimos isso, não é? Ou seja, de onde que saiu a civilização humana? Do continente africano, não é? Ou seja, ainda mais no Brasil aqui, que olha só, grande parte da população é descendente de africanos, certo? E mesmo assim ainda continua o preconceito. Muitas pessoas nem sabem realmente a sua origem lá atrás e têm preconceitos com outras pessoas, né? Olha só. Apesar da importância histórica dos africanos escravizados que foram trazidos para o país e de seus descendentes, atualmente existe um número muito pequeno de pessoas negras ocupando cargos de comando em empresas ou em funções públicas. O país nunca teve um presidente negro, por exemplo. Além disso, as pessoas negras recebem salários menores que as pessoas brancas, têm menos oportunidade para se formar no ensino superior e sofrem mais com o desemprego. Aqui, crianças, olha só, uma campanha do Unicef e do governo do Distrito Federal contra o racismo e a discriminação das pessoas negras e indígenas. Olha só, crianças. Esses índices revelam que o preconceito contra os africanos que foram escravizados permanece na sociedade brasileira atual e precisa ser combatido para que o nosso país se torne mais justo. Aqui, crianças, a professora vai deixar aqui, ó, 2 atividades de treino aí para vocês relacionado ao conteúdo que nós vimos hoje. Olha só, a partir da leitura dos itens à direita, complete a cruzadinha. Olha só, como que se chama, crianças? Deixa a professora trocar aqui. Como que se chama o ódio? Ai, mais para cá. Como que se chama o ódio a estrangeiros, crianças? Que nós vimos aí. Como que se chama? Xenofobia, isso mesmo. Aqui. Como que se chama? Xenofobia. Certo? Vocês vão completar aí depois na cruzadinha. Muitos imigrantes partem em busca de o quê, crianças? Trabalho, exatamente. Uma das razões para a imigração. Hoje a professora está sem o mouse. Acabou a pilha do mouse e eu não vi. Uma das razões para as migrações, o que é, crianças? A guerra. Ai, saiu bem em cima aqui. Vou clicar aqui. Uma das razões aí, ó, para a imigração é a guerra, certo? Depois, alguns países constroem para evitar a entrada dos imigrantes. O que esses países constroem, crianças? Muro, não é mesmo? Eles constroem muros altos aí. Muro, certo? Então, agora aí, ó, vocês vão completar a cruzadinha aí, ok? E depois vocês vão completar aqui as lacunas. O quê? Foram forçados a emigrar para o Brasil como? Suas práticas foram o quê, crianças? Suas práticas culturais foram discriminadas pelos colonizadores portugueses. Quem foram forçados a vir aqui para o Brasil? Os africanos. E eles vieram como? Escravizados. Suas o quê? Práticas culturais foram discriminadas pelos colonizadores portugueses, não é? E o que, crianças? A capoeira e os cultos religiosos de origem africana eram proibidos pelas autoridades coloniais. Vocês vão completar aí. Na próxima aula, antes da gente continuar, a professora vai corrigir aí com vocês essas atividades, ok? Beijos para vocês, até mais.